Resumindo a Bíblia em 7 minutos, Adão foi feito por Deus. Teve 2 filhos. O mais velho foi Caim, se tornou do maligno, e Deus se agradou de Abel. Uma geração com Adão e Eva, através de Sete. Em Enos, se começa a buscar a Deus. Filha dos homens se tornaram muito mais bonitas que as filhas de Deus, e os filhos de Deus preferiram casar com as filhas dos homens, ou seja, se multiplicou a maldade, a iniquidade, e Deus viu o pensamento e a intenção do coração do homem, era só má, houve o dilúvio. Agora Deus salva Noé e seus parentescos. 8 pessoas entram na arca. Após ter saído da arca, já sabemos da Torre de Babel, confusão das línguas. Terá teve 2 filhos, Naor e Abraão. Naor era o mais velho, morreu e Deus escolheu Abraão. E chamou Abraão com 75 anos. Abraão era casado com a Sara, ela não lhe dava filhos, mandou que deitasse com a empregada. E ele teve um filho, nasceu Ismael. Aos 100 anos de idade, Abraão teve outro filho com a Sara, Deus escolheu Isaac. Isaac também teve 2 filhos, eram gêmeos, o primeiro que saiu, Esaú, mas Deus se aborreceu de Esaú e amou a Jacó, sempre escolhendo o segundo. E de Jacó teve 12 filhos, dos 12 filhos as 12 tribos. Seus irmãos venderam José, José foi parar no Egito, lá foi preso, condenado, depois se tornou uma das pessoas mais importantes do Egito por revelar o que haveria de vir 7 anos de fome. E ele teve 2 filhos. Jacó desceu, viu seu filho vivo, se alegrou. O mais velho chamava Manassés e o mais novo se chamava Efraim. Quando Jacó foi abençoar os filhos de José, José colocou à direita de Jacó o seu filho mais velho chamado Manassés e à esquerda Efraim. Jacó cruzou a mão, passou a mão direita para Efraim e abençoou Efraim e a mão esquerda sobre Manassés. E José, vendo aquilo, ele disse: pai, não, deixa eu fazer o que estou fazendo. E fez uma profecia que a geração de Efraim seria como os peixes do mar sobre a terra. Aquele faraó do qual conhecera José morreu, os próximos que entraram escravizou o povo por 4 séculos. Deus vai chamar um libertador, que também era o segundo filho de Joquebede. Joquebede teve uma filha chamada Miriam, Arão, Moisés. Como não conta a mulher, Moisés era o segundo filho homem, e Deus escolheu Moisés para libertar Israel do Egito. Nesse período, até Josué, está considerado o livro da Torá, Tanakh, que são os livros das profecias, que começa com os Juízes e o último deles é Samuel, porque fala muito mais da vinda do Messias. Até Moisés falou, mas depois do Tanakh veio o Talmud. Mudaram o calendário e está tudo errado. Um povo lá que só acredita na Torá, não acredita muito na Tanakh, muito menos nos evangelhos de Jesus. E Deus deu o primeiro mandamento, mas ele não se agradou de dar o primeiro mandamento. Então ele vai dar o segundo mandamento, desse ele se agradou. Saul foi escolhido o primeiro rei de Israel, Deus não se agradou de Saul, mas sim do segundo, que foi Davi. Tiveram o primeiro templo, torceram a palavra, não quiseram ouvir a voz dos profetas, por isso eles mataram seus profetas. O templo e a sua destruição no templo de Salomão foi por causa mesmo do pecado de Salomão. E Deus não pôde se vingar o pecado em Salomão, porque ele fez uma promessa em Davi. Seu filho Jeroboão deu um jeitinho de dividir as nações. Se tornou agora a nação do norte, que eram as 10 tribos, e a nação do sul, que era Judá. Daí por diante, o povo de Israel passou a seguir outros deuses. E Deus, para punir, levantou os assírios. Depois veio a punição, Nabucodonosor os levou para a Babilônia. E lá eles permaneceram 70 anos. Vem o Filho de Deus, vem o Evangelho. E o Evangelho não é a lei, é o Novo Testamento. O verdadeiro veio, mas veio para morrer, para poder salvar os gentios. Então vamos lá, o primeiro nascimento é carnal. Deus não se agrada da carne, porque ele disse: nenhuma carne vai se vangloriar perante mim. Mas o segundo nascimento é espiritual. Quando você nasce da água, você nasce do Espírito, você se torna filho de Deus. Quando você nasce da carne, do corpo de uma mulher, você é apenas criatura. Porque está escrito assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo. Quem crer for batizado. Que você tem 2 nascimentos. Um é chamado de criatura e o outro é chamado de filho de Deus. Mas quando você nasce de novo, você tem
vivificação. Como está lá em São João capítulo 6, 63. A carne para nada se aproveita, mas o Espírito vivifica o corpo. Ou seja, você recebe uma outra vida após a morte desse corpo. Aleluia. Então, o cristão não morre. Ele passa a estar em algum lugar, aguardando a redenção. Mesmo os que não aceitaram o Senhor Jesus vão ser julgados, e no juízo final, e vão ter um sofrimento muito grande na terra, a vingança da ira de Deus por não aceitar seu filho. Mas os que aceitaram o Senhor Jesus já foram julgados em Cristo. Como pode Deus castigar uma pessoa inocente, sem ter pecado? Sofreu o que sofreu, a crucificação, desceu ao inferno, sofreu todas as enfermidades. O maior sofrimento de Jesus foi grande através de Herodes, através do seu próprio povo, através da cusparada que deram nele, o sinédrio que o perseguiu, o Império Romano que os castigou. Mas o pior de todos os castigos foi de Deus. Deus bateu em Jesus de uma forma tão violenta que ele mesmo clamou dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Porque ele estava conduzindo nossos pecados sem ter pecado. Só o terceiro dia que Deus lembrou que ele não tinha pecado. Então, se ele foi castigado pelos meus pecados, eu não posso ser mais castigado quando eu creio em Jesus. Se você não crê em Jesus, então você pode ser castigado. Então a Bíblia diz que vai haver 2 julgamentos, 2 ressurreições. E ele diz: bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição, porque a segunda morte não tem poder sobre vós. Mas os que não têm parte, a segunda morte pode ter poder sobre as pessoas que vão ressuscitar na segunda ressurreição. Mas serão julgados. Se serão julgados, alguns terão chance de ser salvos. Deus abençoe a todos. Tomara que deu 7 minutos.